Queridos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Deus quer tratar algo conosco. Esse mês, para mim, foi um mês incrível. E eu acredito que para muitos de vocês também, foi um mês onde, de fato, nós vimos a glória do Senhor se manifestar de uma forma extraordinária. Eu, em particular, já tenho visto, antes de virar um ano, eu já estava conseguindo enxergar o que Deus ia manifestar ao longo desse ano de 2026, e quando virou o ano, não foi diferente. E hoje, no último dia, ver a minha preciosidade ministrando, não tenho nem palavras. É maravilhoso demais saber que Deus ele tem cuidado de nós, Deus ele tem cumprido aquilo que ele prometeu. E então esse mês é maravilhoso, tem sido um mês bênção demais. Mas Deus quer tratar conosco hoje acerca de um tema que tem trazido bastante preocupação, principalmente no mundo cristão, que é sobre a ansiedade. O tema dessa noite é a paz que guarda o coração em tempos de ansiedade. A paz que guarda o coração em tempos de ansiedade. E para isso, nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6 em diante. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra agora, que foi lida, que foi exposta. Pedimos ao Senhor, Pai, que nesse momento, por meio do Teu Espírito, o Senhor nos ajude a compreender, Pai, a Tua palavra, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós nessa noite. Pai, o Senhor sabe o nível de ansiedade, o Senhor sabe o nível de dificuldade que cada um dos Teus filhos e filhas tem enfrentado, assim como eu também tenho enfrentado um nível de dificuldade, um nível de ansiedade. E por isso, Pai, nós te pedimos, Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa desde esse início, preencher a nossa mente e os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Não permita, Senhor, que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que saiamos daqui transformados, renovados pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para isso eu te peço, Senhor, que a voz da minha carne seja cancelada, para que a voz do Teu Espírito ecoe nas nossas mentes, nos nossos corações, para que haja, Deus, frutos, e esses frutos permaneçam para a glória do Teu santo nome. O Senhor sabe, Deus, que não há nada de bom em mim que possa agregar na vida dos Seus filhos, mas o Teu Espírito, a Tua palavra, pode transformar as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, fala conosco, usa-me, Deus, através do dom, da graça que o Senhor tem me dado, Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, Filipenses capítulo 4, verso 6, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E a título de introdução, nós precisamos compreender que nós vivemos em uma geração aceleradíssima. Alguns falam que é a geração do fast food, tudo muito rápido, tudo acelerado. Uma geração acelerada, mas também uma geração exausta, cansada, fadigada. Uma geração acelerada, mas uma geração que dentro do seu interior é algo barulhento, que tem sido causado dentro
dentro dessa geração, dentro do interior dessa geração. E nós nunca tivemos tantas informações, nós nunca tivemos tantos recursos e também nunca tivemos tantas vozes, tantas narrativas. E por consequência dessas coisas, nós nunca estivemos tão aflitos por dentro como nos dias de hoje. Na realidade, a ansiedade, ela se tornou o mal silencioso do nosso tempo. E no bem da verdade, não é nem nesse tempo. O próprio apóstolo Paulo, ele trata isso desde muito tempo. E aí, quando nós caminhamos na história da humanidade, Agostinho de Hipona, ele dizia que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Martinho Lutero, ele foi direto nesse assunto. Ele disse: a ansiedade é uma forma sutil de incredulidade, porque tenta carregar sozinha aquilo que Deus prometeu sustentar. Já João Calvino, ele disse, ele via a ansiedade como um conflito entre o coração do homem, o coração da humanidade e a soberania de Deus. E ele dizia: o coração inquieto esquece que Deus governa até mesmo os detalhes invisíveis da vida. O coração inquieto esquece que Deus governa até mesmo os detalhes da vida. Então, nós chegamos ao texto de Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, aonde o apóstolo Paulo, ele se encontra em um cenário não tão agradável, não tão bom, não tão belo. Ele não estava em um lugar confortável, ele não estava numa cadeira assim confortável como cada um de vocês estão. Ele não estava no melhor lugar, bem arejado, não. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava preso, quando ele estava em uma prisão. E quando nós vamos ao contexto histórico ou cultural, nós vemos que as prisões daquele tempo é totalmente diferente das prisões de hoje. Hoje, preso está num spa. Antigamente, as prisões de Roma era coisa terrível. Eles ficavam no meio dos dejetos ali, das fezes, das urinas. Pense num lugar terrível. E nesse lugar, ele não tinha nenhuma garantia. Nesse lugar, ele estava sem controle. Nesse lugar, ele estava sem a previsão do futuro, embora ele soubesse qual seria o futuro quando ele saísse dali. Mas humanamente falando, o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para estar ansioso. Todos os motivos ele tinha para poder estar ansioso diante daquela circunstância que ele estava vivendo. Mas, em vez de ele escrever sobre medo, ele escreve sobre paz. Em vez de ele falar de inquietação, ele fala de um coração guardado. E aí eu fico tentando imaginar, quando eu estava lendo, estava tentando imaginar como, em meio a tantas essas situações que ele estava vivendo, preso e ali, a ponto de ser decapitado mais para frente, e ele fala sobre paz, e ele fala sobre inquietação. E aí, quando eu fui lendo mais o texto, quando eu fui encaminhando mais o texto, eu me deparei com o versículo 12. Coloca para nós, Filipenses 4, versículo 12. Foi quando eu consegui entender por que ele fala sobre paz e por que ele fala sobre guardar o coração. Filipenses capítulo 12, ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E aí ele diz: aprendi a passar por toda e qualquer situação. Aí quando eu li esse pedaço, eu entendi.
Como que ele aprendeu a passar por toda essa situação? Não tira o texto ainda não. Como que ele aprendeu a passar por toda essa situação? Porque ele aprendeu que no versos 6 e 7, ele não deveria andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, ele deveria orar, suplicar, clamar ao Senhor e ter ações de graças. E ele aprendeu que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria a mente dele naquele momento e o coração dele. E é por isso que no próximo verso ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque no verso 6 e 7, ele estava sobre ele uma paz que excedia qualquer entendimento humano, e aquela paz estava guardando a mente e o coração dele. E isso nos revela uma verdade profunda, que a paz de Deus, ela não nasce da ausência de problemas, mas ela nasce da presença de Deus em nós. E desde Gênesis a Apocalipse, as Escrituras nos ensinam a mesma realidade, que a presença de Deus, ela sempre foi um antídoto divino contra o medo, contra a ansiedade. Quando nós olhamos para a vida de Josué, assim que Moisés morre, qual foi o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estarei com você. A minha presença estará com você. O que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota é a minha presença. O que vai te livrar de viver momentos de ansiedade, de momentos de depressão, seja lá o que for, é a minha presença, diz o Senhor. Então Filipenses 4, ele não é um convite a uma negação, a negação da dor. O apóstolo Paulo não está falando para esquecer a dor, mas Filipenses 4 é um convite, ele nos chama a confiar em Deus, que guarda o coração, mesmo quando a nossa vida está fora de controle. Esse é o convite desse texto e do Espírito Santo para cada um de nós. Então, nós precisamos nos atentar em alguns pontos desse texto. E o primeiro ponto que eu quero me ater aqui é que Filipenses 4, ele traz um mandamento, ele carrega um mandamento consigo. E esse mandamento, ele é contra a ansiedade. E o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É só por algumas coisas? Não, é por coisa alguma. E o apóstolo Paulo, ele não faz um pedido, ele dá uma direção espiritual aqui. Porque ele entende que a ansiedade aqui não é um sentimento passageiro, mas sim um estado de controle. A ansiedade é tentar carregar sozinho o que Deus nunca pediu para que você carregasse. Ansiedade é viver no amanhã e perder o hoje. Ansiedade é querer controlar o que só Deus pode controlar, o que só Deus governa. Então, a ansiedade, ela cresce quando o coração, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Quando o nosso coração, e quando eu falo coração, está apontando para a nossa alma. Quando nossa alma, o nosso coração, ele tenta ocupar o lugar de Deus. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, no verso 34, ele vai falar sobre isso. E ele diz que basta a cada dia o seu próprio mal. A segunda coisa que nós precisamos observar é que para você alcançar uma paz, essa paz que ele fala, que o texto fala, existe um caminho. Existe fases, existe porções que nós precisamos seguir. Da mesma forma que para nós irmos ao Pai existe um caminho,
Existe um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus. Para você alcançar essa paz, também existe um caminho. E qual caminho é esse? É o caminho da oração, da súplica e da gratidão. Oração, súplica e gratidão. O nosso texto ele vai dizer: antes em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça. Então Paulo aqui, ele não diz ignore o problema, não, ele diz leve todo o seu problema a Deus. Coloque todos os seus problemas diante de Deus. E como nós fazemos isso? Por meio da oração. A oração aponta para relacionamento, para intimidade, para conversa. Como nós fazemos isso? Através da súplica. A súplica, ela aponta para clamor, dependência, reconhecimento de fraqueza. E nós podemos fazer isso também através de ações de graça, que é gratidão antes de receber a resposta. É você ser grato antes de você receber o milagre, o seu milagre. E no bem da verdade, quem agradece antes do milagre, já decidiu no seu coração em quem confia. Quem agradece antes do milagre, antes de receber o milagre, já decidiu no coração em quem confia. Glória a Deus por isso. Então, a ansiedade, ela, quando nós cumprimos essas etapas, a ansiedade ela começa a diminuir. E aí nós paramos de falar do problema para as pessoas e começamos a falar do problema para Deus. Nós começamos, ao invés de reclamar para algumas pessoas, nós começamos a clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clame a mim e eu responderei. E Deus não está falando reclame a mim, Ele está falando clame a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. O problema dessa geração que vive ansiosa é porque vive clamando, é porque vive reclamando com pessoas que não vai agregar em nada, com pessoas que não têm nenhuma palavra de fé, não têm nenhuma palavra de esperança para a sua vida. E aí quando você compartilha daquele problema, você acha que você está alcançando alívio, mas talvez a palavra que aquela pessoa vai liberar sobre você vai te gerar mais ansiedade ainda. Então, oração, súplica e ações de graça. E o terceiro ponto que nós podemos observar é que Filipenses 4:6, ele também carrega uma promessa. E essa promessa é uma promessa de uma paz. E essa paz, o texto diz que excede o entendimento. E a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz, ela não é uma paz lógica, ela não depende de explicação, não. Ela não vem do controle, ela não vem de ambientes tranquilos, ela não vem de coisas que já estão controladas, não. Porque a paz que o mundo oferece é um alívio temporário, é algo passageiro. Talvez você está passando por algum momento de ansiedade e você, vou viajar para poder esquecer dos problemas. Você vai, você viaja, você esquece dos problemas, mas quando você volta, está o problema te esperando novamente. Mas a paz que Deus oferece, a paz que Deus nos dá, ela é uma paz permanente. E essa paz, ela excede o entendimento, ou seja, ela ultrapassa a razão, ela confunde a lógica, ela nos sustenta em meio ao caos, em meio às dificuldades. Então,
nós estamos falando de uma paz de Deus. Uma paz de Deus. E essa paz de Deus, ela também guarda o nosso interior. Ela é uma paz que guarda o nosso ser. No verso 7, quando nós lemos, o texto vai dizer: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma palavra de origem militar, quando ele diz guardará. Aqui o guardará, ele não está falando que vai guardar dentro de uma caixa, dando um exemplo de uma caixa, de uma gaveta, não. Aqui a palavra que ele usa, ela descreve uma cidade cercada por soldados, protegida contra qualquer invasão. Essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É como se fosse uma cidade cercada por soldados. Imagine a cena, uma cidade cercada por soldados, protegida contra qualquer invasão. Então isso significa que a paz de Deus, ela não é apenas um sentimento que vem e que vai. Não, ela é uma ação ativa de Deus dentro de mim e dentro de você. É Deus agindo, é Deus se movendo em nós. E essa paz, ela atua em duas frentes, que é, ela guarda o coração e ela guarda a nossa mente. E quando nós falamos de guardar o coração, nós sabemos, nós já aprendemos aqui através da vida do nosso pastor, que o coração ele está ligado à alma, e a alma é a sede dos sentimentos e das emoções. Então o coração nas escrituras representa aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, aquilo que tememos. E a ansiedade nasce quando o coração perde a sensação de segurança. Mas a paz de Deus, ela elimina imediatamente as circunstâncias. Ela não elimina imediatamente as circunstâncias, mas ela impede que essas circunstâncias dominem o nosso ser interior. Lembra? Nós estamos guardados e protegidos. Nós temos nossos corações guardados e protegidos. E ela age também, a paz de Deus, ela guarda a nossa mente. E a nossa mente, ela está ligada ao campo dos pensamentos. Então, a ansiedade começa quase sempre na mente. Quase sempre na mente. Na verdade, na maioria das vezes, a nossa maior luta começa nesse campo da mente. Ou seja, pensamentos repetitivos. Talvez é o cenário que está um caos e você começa a olhar muito para isso. O medo do futuro, a incerteza. Mas a paz de Deus, ela funciona como um filtro espiritual. E ela impede que todo o pensamento tenha acesso livre ao nosso interior. Ela nos protege, ela nos guarda. Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Então, aonde a paz governa, a ansiedade, ela não reina. Aonde a paz governa, a ansiedade não reina. E aonde Deus guarda, o medo não domina. Mas essa paz, ela tem um endereço espiritual. Ela não é uma paz qualquer. Ela não é uma simples paz, ela não vem de terapias, ela não vem de internet, ela não vem de redes sociais. E o endereço dessa paz está em Cristo Jesus. E o final do texto, ele diz: em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que as nossas mentes, nossos corações serão guardados em boas notícias. Ele não está dizendo que as nossas mentes, os nossos corações estarão guardados em estabilidade financeira, O texto não está dizendo que a nossa paz, a paz que excede entendimento, nossos corações, a nossa mente será guardada no controle emocional. Não. Ele diz, em Cristo. Em Cristo. E fora de Cristo, nós podemos encontrar distrações. Fora de Cristo nós podemos encontrar coisas que vão nos anestesiar, que vão maquiar aquilo que nós estamos sentindo. Fora de Cristo nós encontraremos alívios momentâneos, mas só em Cristo existe a paz que guarda, uma paz que sustenta e uma paz que permanece. Só em Cristo. E Efésios capítulo 2, no verso 14, Cristo, Ele não nos dá a paz, Ele não apenas nos dá a paz. O texto diz que Ele é a nossa paz, Ele é a minha paz, Ele é a sua paz. Isaías capítulo 9, no verso 6, vai dizer que Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o texto continua dizendo, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. E como que Ele vai fazer isso? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Cristo é o zelo do Senhor dos exércitos. Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo, só através de Cristo Jesus, que nós encontraremos a verdadeira paz. A paz que é livre totalmente de momentos de caos. Talvez estamos passando por dificuldades e lutas, mas dentro de nós habita uma paz, e essa paz se chama Cristo Jesus. É onde as pessoas não entendem a loucura do Evangelho. Como que pode uma pessoa passando por dificuldades, uma pessoa passando por lutas, mas ela se arruma e vai para o culto rindo, alegre, feliz. Às vezes chega cansado aqui como nós chegamos, mas saímos daqui renovados. Como? Uma circunstância, uma paz que, assim como a minha esposa ministrou aqui, é uma paz que não depende da economia, uma paz que não depende do governo, mas uma paz que depende de Deus, uma paz que depende do Senhor, de Cristo Jesus em nós. E eu concluo esse sermão, e para concluir, a pergunta que fica não é: você tem problemas? Porque todos nós passamos por problemas. Todos nós enfrentamos algum tipo de problema, maiores, outros menores. Assim como eu disse, até uma criancinha, assim como Cristo, ele enfrenta alguns problemas da idade. Todos nós, da porta ao altar, nós passamos por problemas, nós temos problemas. Mas a pergunta é: a quem você está levando os seus problemas? Diante de quem que você tem colocado os seus problemas, as suas dificuldades, os seus lamentos? Se for diante de um terapeuta, amém, porque ele é um instrumento de Deus para trazer cura também. Mas se for diante de um colega de trabalho que não professa a mesma fé que você, não vai dar certo. For diante de um parente que, é parente, é sangue do meu sangue, mas professa a mesma fé que você, não, então não vai dar certo. A quem você está levando os seus problemas?
Quando nós olhamos para as Escrituras, Lucas, capítulo 10, no verso 38, ele vai contar a história de Marta e Maria. E todos nós conhecemos essa história. E essa história, ela apresenta duas atitudes diante da mesma presença. Dois comportamentos diante da mesma presença. Primeiro, o comportamento de Marta. Marta recebe Jesus em casa, mas ela continua carregando tudo sozinha, fazendo as coisas que tem que fazer, ali correndo, porque era o costume da época de receber e fazer as coisas para os convidados, e Marta está ali fazendo tudo, carregando tudo sozinha diante de Jesus. Mas Maria, ela se senta aos pés de Jesus, e ela escolhe a parte que realmente era importante. Ela escolhe a parte que realmente podia sustentar a alma dela. Ela escolhe justamente a melhor parte, a parte que poderia mudar a história da vida dela. E Jesus, ele não repreende Marta pelo serviço, mas ele repreende Marta pela ansiedade. E ele diz: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, ansiosa, aflita com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma é necessária. E talvez você se encontre nessa noite como o coração de Marta, como Marta, ocupado com as demandas do trabalho, ocupado com as demandas da família, ansioso, aflito com as demandas até mesmo ministeriais. Mas só uma coisa é necessária. Apenas uma coisa pode nos dar a paz que excede todo entendimento: Cristo Jesus. Então a ansiedade, ela revela onde o coração está apoiado, mas a paz, ela revela em quem o seu coração descansa. A ansiedade, ela vai revelar para nós quem tem reinado do nosso coração, aonde o nosso coração tem se apoiado. Mas a paz, ela vai revelar em quem o nosso coração tem descansado. Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, nunca prometeu. Jesus mesmo disse em João 16:33, se eu não me engano, que no mundo tereis aflições. Então Deus, ele nunca prometeu uma vida sem lutas, ele nunca prometeu uma vida sem dificuldade, mas ele prometeu uma paz que guarda o nosso coração, uma paz que guarda a nossa mente no meio das dificuldades e das lutas. Creia nisso. E a Bíblia, ela não trata a ansiedade como simples falta de fé. A Bíblia não trata esse termo ansiedade, essa questão da ansiedade, como um pecado imperdoável ou como uma fraqueza moral. Não. A Bíblia trata a ansiedade como um sinal de que precisamos voltar à dependência de Deus. Ela trata a ansiedade como um convite a uma vida de oração, de súplica e de ações de graça. E ela trata a ansiedade como uma oportunidade de descanso em Cristo. Em Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados de viver uma vida de ansiedade. Vinde a mim, todos os que estão cansados de viver uma vida de preocupações.
Vinde a mim todos os que estão cansados de viver uma vida de inquietação. Vinde a mim todos os que estão cansados, e você encontrará descanso para suas almas. Então hoje, o convite do Senhor para nós, ele é claro. Entregue o que te aflige. Coloque diante do Senhor as suas preocupações, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem te enfraquecido na fé. Coloque diante do Senhor. Solte o peso, solte a carga que você não foi criado para carregar. Você não foi criado para carregar essa carga de preocupações, de ansiedades, de aflições. E o mais importante, descanse naquele que guarda o seu interior. Amém? Então, ore mais, confie mais no Senhor e agradeça mais, porque a paz de Deus, ela fará em você o que você não conseguiria fazer sozinho. Então, se derrame diante do Senhor. Tem problemas, tem dificuldades, tem lutas? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Senhor. Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma direção. Tem o nosso pastor, tem psicólogo, tem psicanalista. A nossa pastora também está se formando. Então busque conselhos de pessoas que são ferramentas de Deus para te colocar no eixo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez passamos por lutas e ansiedades causadas por nós mesmos e que seriam simples de resolver se nós fôssemos aos pés do Senhor, se nós buscássemos ajuda e orientação de quem Deus capacitou para ajudar, de quem Deus capacitou para ser um instrumento. E aí talvez nós não passaríamos por tantas lutas e aflições. Mas o convite do Senhor para nós nessa noite é esse. Uma palavra simples. E cada um do que está aqui talvez já viveu algum nível de ansiedade. E se não viveu, pode ser, é uma possibilidade, talvez você possa viver. E se você ainda não viveu, já se blinda o coração com essa palavra. E se você está passando, tome posse dessa palavra. Ore mais ao Senhor, confie mais naquele que te prometeu, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a obra dEle. Não olhe para os lados, não se preocupe, não pense nas circunstâncias, não pense nas lutas, nas dificuldades. Lance sobre Ele, o Senhor, Cristo Jesus, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor e que essa palavra ela possa te dar ferramentas, te dar munições para que você que está passando por um tempo de ansiedade saiba como lidar, saiba para quem correr, saiba para quem clamar, para quem suplicar. E até mesmo para você que ainda não está passando por um tempo de ansiedade, de inquietação com alguma coisa, para que você já ouça a voz do Espírito, para quando essas coisas se levantarem,
Sabe, esse tema é um tema muito profundo e o inimigo ele tem usado muito dessas coisas para afetar a humanidade, os que estão lá fora, e para afetar também os filhos e filhas do Senhor. Mas hoje você está saindo daqui com o entendimento de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando a sua mente, está guardando o seu coração. Então você não precisa temer, você não precisa se desesperar, porque o Senhor, Ele conhece cada uma das nossas lutas, Ele conhece quem nós somos quando nos deitamos, quando nós nos levantamos. Ele é aquele que sonda, que esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos, e Ele tem visto a sua luta, Ele tem visto a sua dor, Ele tem visto a sua dificuldade, mas Ele te trouxe aqui, Ele te colocou aqui, diante dessa mensagem, para dizer para vocês, para cada um de nós, que a paz dEle, que excede todo o entendimento, está repousada sobre a nossa casa, está repousada sobre a nossa vida, está repousada sobre a nossa família. E você vai sair daqui com uma mentalidade transformada. Agora a sua mentalidade não é mais de uma pessoa ansiosa e preocupada em resolver as questões. Agora a sua mentalidade é: eu descanso no Senhor, o meu coração descansa no Senhor, a minha alma descansa no Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque temos infinitos motivos para te agradecer, tantos quanto não caberiam em um caderno de 100 folhas, não. Os motivos que temos para te agradecer são inúmeros, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos na palma das suas mãos, Senhor, e a tua palavra diz que ninguém pode nos arrebatar das palmas das suas mãos, Nós estamos guardados debaixo da asa do Altíssimo, das asas do Altíssimo. Nós somos selados pelo Espírito da promessa. E nós temos um Deus que é o príncipe da paz. Nós temos um Deus que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos um Deus que mesmo num tempo de aflição, lá no Getsêmani, Ele descansou em Deus. Ele não murmurou, Ele não reclamou, mas Ele orou ao Senhor. Então nós temos um Deus que sabe das nossas dores, que sabe das nossas lutas, que sabe das nossas dificuldades, que já foi tentado em todas as áreas, assim como nós. Então Ele sabe o que passa no seu coração, Ele sabe os pensamentos que passam pela sua mente, mas Ele nos guarda, Ele guarda os nossos corações, Ele guarda as nossas mentes, de tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre nós, de toda seta, de toda flecha que o inimigo tem tentado lançar contra a igreja de Cristo. Ele guarda as mentes e os corações. Por isso nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pelas direções.
Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Deus, pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Assim, nós oramos, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos.